Muito estimado Padre Frederico, nosso pároco, amado Padre Adenailto, da paróquia vizinha de Manbaí, e Padre Wagner, também vizinho de Buritinópolis, queridos conselhos de administração e pastoral aqui da nossa paróquia, tanto da sede como também o sítio da Abadia, queridos irmãos líderes das comunidades rurais que fizeram a sua apresentação e introduziram aqui de forma bonita as imagens referentes às suas comunidades. Saúdo a nossa querida prefeita de Damianópolis, senhora Andréia, vice-prefeito Lírias, também o vice-prefeito do sítio da Abadia, senhor Vicente, os vereadores daqui do sítio da Abadia presente, Augusta, Laércio, Carlos, Sérgio, Arvalino, Vanderlei e Dulcilene. Queridos irmãos e irmãs, diletos internautas, o que é a paróquia? A paróquia é uma porção do povo de Deus dentro da diocese que está dentro da Igreja Universal, una, santa, católica e apostólica, presente em todos os cantos da terra. A diocese é uma igreja particular. Ela rege também pelas suas próprias normas, sob o governo do bispo, que é a autoridade máxima da diocese. Ao bispo cabe criar as paróquias e mesmo suprimi-las. A Dom Paulo Belotto, nosso venerável antecessor, coube a tarefa bonita de há 15 anos atrás, depois do trabalho das irmãs, as palavras bonitas da irmã Araci, no telão para nós no início, a quem nós enviamos através do Padre Frederico um abraço de gratidão a ela e a todas as irmãs que no passado, com tantas limitações e dificuldades, doaram suas vidas aqui em Damianópolis, no sítio da Abadia, num trabalho de evangelização tão importante, também da catequese. A elas a nossa imorredoura gratidão por ter realizado aquele trabalho de Josué, de preparar a ida e depois sair do páreo e deixar que Moisés, aliás, o trabalho de Moisés, que fez todo aquele percurso com o povo de Deus e depois deixou que Josué entrasse na terra prometida. As irmãs fizeram esse trabalho de Moisés, para depois o nosso primeiro pároco, o Padre Flauney, pudesse, sob a orientação do bispo, começar os trabalhos paroquiais. A paróquia Santa Catarina de Siena, ela vem crescendo e se tornando uma paróquia leve, muito amável, muito dinâmica. Cada padre que passa vai imprimindo algo mais na dinâmica pastoral da paróquia. Então a paróquia é esta porção onde o povo de Deus vive o seu batismo. E o batismo que nós recebemos, ele imprime caráter, marca-nos para a vida eterna. O batismo produz um efeito de sinal no nosso espírito, na nossa alma, uma marca para sempre, pois a marca indelével ninguém pode tirar. Nós somos batizados para vivermos o nosso batismo de forma unida a Cristo no trie munera, no tríplice munus, do sacerdócio, da profecia e da realeza. Todos os batizados devem viver profundamente isso. A dimensão sacerdotal do batismo está ligada ao culto, à oração,
A paróquia é o lugar orante, onde nós devemos vivenciar a oração da Lectio Divina, a oração devocional, piedosa que nós fazemos, os nossos exercícios de piedade, tudo ligado a essa dimensão sacerdotal do batismo. O pai e a mãe na sua casa, igreja doméstica, abençoa os filhos, abençoa os alimentos e vive essa intimidade com a paróquia. A paróquia é a grande casa que reúne todas as famílias para viver a vida sacerdotal de Cristo através das orações, da piedade, que se aglutina e se expressa de maneira profunda na Santa Missa. A Santa Missa é o momento mais importante de uma paróquia, pois nada se equipara à Santa Missa. Todas as nossas orações, as pastorais, os serviços paroquiais, devem ter um caminho e um foco, que é o altar eucarístico. A Santa Missa é Cristo que se nos dá na sua grandeza e profundidade através do altar. Na Santa Missa nós nos alimentamos da palavra e do pão e somos por Cristo enviados a cada celebração que participamos para dar o nosso testemunho de homens e mulheres valentes na fé dentro da paróquia. A dimensão profética do batismo, ela está ligada à palavra, pois o profetismo está no anúncio e na denúncia. A palavra de Deus nos alimenta para a evangelização e nos aprofunda na catequese. Esse ministério profético de Cristo, ele está ligado ao Logos, à palavra, ao querigma, à catequese. E assim, dentro da paróquia, a Sagrada Escritura, que deve iluminar o coração de todas as famílias, deve coroar a centralidade da nossa oração e das nossas celebrações. E a dimensão real do batismo de Cristo está ligada à dimensão da caridade. Na paróquia não se pode esquecer os pobres, os que sofrem, os esquecidos, os abandonados, os doentes, os que padecem as dores do corpo e da alma. A paróquia precisa ser também através dos seus filhos, dos seus membros, juntamente com seu pastor, realizar os trabalhos, mesmo que simples, de ajuda aos pobres. Uma parte do nosso dízimo, ela deve ser aplicada para amenizar a dor da fome, do sofrimento ou de outras realidades de exclusão que as pessoas vivem na paróquia. Enfim, a paróquia deve responder a esta palavra tão bonita da primeira leitura de hoje, que nos conclama ao amor, ao ágape. A paróquia deve ser um lugar de amor. O povo católico deve aprofundar cada vez o amor uns pelos outros. O amor pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, pelos doentes, pelos adultos, pelas famílias. A paróquia é esse lugar propulsor do amor, onde nós precisamos aprender a perdoar, aprender a relevar as ovelhas mais difíceis. É assim que deve ser o nosso caminho. Um caminho firme, um caminho de perdão, um caminho de misericórdia, um caminho de amor. A comunidade deve ser o lugar da acolhida das pessoas que chegam, para que elas vivam este amor. E nós temos Nossa Senhora, como ouvimos no Evangelho, como o grande paradigma para a nossa vivência. Tem esse canto, Nossa Senhora do Caminho, ó, vem conosco, vem caminhar,
que retrata muito bem esse papel de Maria na paróquia. O lugar de Nossa Senhora na paróquia, nas comunidades, é um lugar singular. Ninguém deve ocupar o lugar de Nossa Senhora. Ela é nossa mãe, a mãe de Jesus, e hoje nós escutamos Padre Wagner proclamar esse evangelho tão importante, quando a Virgem Maria e São José adentram-se o templo de Jerusalém, obedecendo à lei de Moisés, para apresentar o menino Jesus no templo, onde o velho Simeão aguardava com certeza a possibilidade de ver o menino Jesus, de contemplar o Messias. E quando Nossa Senhora e São José entram com o menino, e é interessante que ao lado do Muro das Lamentações, os restos do templo de Jesus em Jerusalém, ainda abriga dioturnamente, sempre, os judeus ali apresentando os meninos nas orações. Foi isso que Maria foi fazer. E o velho Simeão toma Jesus nos braços, canta, louva a Deus. Mas profere uma profecia muito dolorosa para Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassará o seu coração. E a piedade católica estabeleceu as 7 dores, os momentos cruciais de Nossa Senhora na vida do menino Jesus, que são momentos de dores. Na paróquia, a gente não vive somente a alegria. Nós não experimentamos somente essa efusiva bondade amorosa entre nós. Nós vivemos também as dores de Nossa Senhora, através dos irmãos que adoecem, dos que vão para as enfermidades terminais, através dos que sofrem, das famílias enlutadas. Enfim, nós conhecemos a dor. A paróquia é o lugar da alegria, mas é o lugar também da solidariedade, é o lugar da oração, é o lugar do louvor, é o lugar da autoajuda, nos momentos em que a espada de dor nos visita. Visita às vezes o sacerdote, a família ali, o ministro da comunhão, o catequista, o evangelizador, o coordenador. Quantas dores nós temos, mas na paróquia nós aprendemos que a dor, ela não é amarga. A dor dos cristãos é doce. A dor é amarga para os pagãos, para aqueles que não têm Deus, para aqueles que violentam os seus corações ao virar as costas para Deus. E são esses que viram as costas para Deus que critica a paróquia, que critica as lideranças, que critica o padre, critica o bispo. São esses, pagãos, que na hora do sofrimento, muitas vezes, vem à paróquia. A paróquia é o lugar da acolhida daqueles que são trazidos por Deus pela dor, pois no caminho de Deus, quem não vem por amor pode vir pela dor. E a dor faz parte. E nós sofremos uma dor doce. Uma mãe que enterra o filho juntamente com seu pai, as dores das perdas. Nós tivemos aí essa peste tremenda que ceifou tantas pessoas queridas. São dores que nós acolhemos amorosamente como Nossa Senhora, porque nós sabemos que a paróquia, ela é essencialmente o lugar da nossa preparação para a morte. É na paróquia que nós preparamos a nossa morte. A igreja existe para nos preparar para o céu, e ninguém vai ao céu sem passar pela morte. Vejamos quantas pessoas tão queridas nossas, desde o dia que Dom Paulo Belotto criou a paróquia há 15 anos, que já morreram, que já não estão entre nós. É aqui, meus irmãos, na paróquia, o lugar que nós nascemos para Deus no batismo,
Somos confirmados na crisma para sermos soldados da evangelização, da profecia e da catequese. É aqui na paróquia que nós alimentamos a fraqueza da nossa alma com a Eucaristia, pão do céu, o viático para nos preparar para o caminho de Deus. É aqui na paróquia que o homem e a mulher vêm buscar a bênção do matrimônio para viver o amor e gerar os filhos para Deus. É aqui na paróquia que também acontece, às vezes, os sacramentos da ordem, o diaconato, o presbiterato. É na paróquia que Jesus, sentado no confessionário, na pessoa do padre, acolhe cada um de nós pecadores para nos dar o perdão, para nos enriquecer com a misericórdia. É a paróquia, meus irmãos, que através dos ministros, através de quem faz as visitas, vai ao encontro dos enfermos, dos idosos, que não conseguem mais andar para vir ao altar. E avisa o padre vai ali, estende sobre o doente e unge-o com a unção dos enfermos, para confortar o enfermo e também aqueles que estão no caminho da morte. E os ministros da Sagrada Comunhão, eles percorrem as ruas, as avenidas, os bairros, as comunidades da nossa paróquia para levar Jesus hóstia aos doentes. O doente, o idoso, não consegue vir ao altar, mas o altar vai até eles através do sacerdote e através de vocês, ministros da comunhão, que faz esse trabalho tão importante. Então a paróquia, meus irmãos, é esta família dos crentes, dos que receberam o batismo, que juntos no ágape amoroso prepara-se para a morte e para entrar no céu. E a paróquia faz acontecer na nossa vida o tempo litúrgico. O tempo litúrgico vai acontecendo. No centro dessa argola, desta roda do centro do ano litúrgico, está Cristo, o rosto de Jesus, que deve brilhar no rosto de todos nós. E nesse tempo da liturgia nós vamos entrando nele. Saímos agora do advento, estamos no tempo oitava do Natal, depois o tempo do Natal, depois o tempo comum, a quaresma, a gente vai, tempo comum, advento, Natal. É esse ciclo que atualiza a centralidade de Cristo na nossa vida. Como o ano litúrgico é importante. Como nós podemos crescer na paróquia acompanhando o ano litúrgico, as leituras, o tempo, as cores, os sinais, sabendo que Jesus está olhando para a gente. Como isso é bonito. A paróquia, meus irmãos, é um mosaico com o rosto de cada um de nós. Dos que estão vivos, dos que já morreram. A paróquia é esse mosaico. E no rosto de cada um, nós temos a imagem do Espírito Santo. Cada pessoa na paróquia é uma expressão viva do Divino Espírito. Quando vocês saem com a bandeira do Divino, a bandeira é um sinal muito forte, mas o retrato do Espírito Santo é o seu rosto, de pessoa batizada, de católico praticante, de filho e de filha da igreja que acompanha a família católica, a paróquia. A paróquia deve ser esta casa que todos nós amamos. Cada vez que você entrar na igreja,
você sente, aqui é a minha casa, é aqui que eu renovo a minha fé, é aqui que eu me confesso, que eu alimento de Jesus, que eu escuto a palavra, é aqui que eu devolvo meu dízimo de forma consciente. Por isso, desde a vela que queima no altar, que custa dinheiro, os forros do altar, as rosas, os microfones, a energia da igreja, tudo você deve entender. Eu faço parte, eu ajudo com a minha oferta e com o meu dízimo. Paróquia é isso. Os católicos verdadeiros são aqueles que já viveram o início eficaz da sua conversão a partir do bolso. Ninguém se converte a partir do coração, é a partir do bolso. O bolso como expressão da doação, não só do dinheiro, mas do tempo. Às vezes a gente encontra a pessoa, ô padre, eu gosto tanto da igreja, mas eu quase não vou à missa hoje domingo. A gente encontra muitas pessoas assim. Eu estou precisando ir para a missa. Esse é um católico que ainda não despojou. Essa conversão pela doação é fundamental, doação do dinheiro e do tempo. Eu conheci um fazendeiro muito rico, que sempre me encontrava nos caminhos longínquos da paróquia, na zona rural, e ele fazia questão de parar, pedir a bênção e dizia, o senhor reza lá para mim, porque eu não tenho tempo de ir à missa. Muitas vezes, olha, cuidado, você tem tempo, é gente que faz. A esposa dele ia com os meninos, mas um homem que tinha 10 mil bois. Um dia eu falei para ele, mas os seus bois não têm o mesmo valor de Cristo. Mas ele não ia à igreja, não é porque gastava o tempo com os bois e as suas 20 e tantas fazendas e seus aviões, mas é porque ele estava no pecado. Ele traía a esposa, às vezes usava até as mulheres dos seus gerentes. Então ele dava o boi para a igreja na festa, mas não dava o coração, não mudava de vida. E um dia eu senti no coração, eu devo falar com ele, que eu fui escutando as coisas. E eu perguntei um dia, meu irmão, o que mais vale na sua vida, esses bois ou Cristo? Ele ficou em silêncio, porque em todas as festas da paróquia, ele arrematava todo o gado, nem deixava os outros arrematar. E arrematava num valor alto para ajudar a igreja. Mas eu questionei a ele, você ajuda tanto, mas o seu coração não está aqui na paróquia? O coração da sua amada esposa, dos seus filhos está aqui, mas cadê o seu? Ele ficou vermelho. Eu falei, será que Deus vai ter que tirar as suas coisas para você dar o coração a Ele? Porque o seu coração está nas fazendas, está nos bois, nos seus aviões, nos seus prédios, nas suas empresas. Passado um tempo, eu saí daquela paróquia, esqueci daquilo tudo. Uns 12 anos depois, a esposa me ligou, dizendo, padre, agradeço suas orações, reze por nós. Meu marido está na igreja. Fez o ECC comigo. Eu falei, mas isso é um milagre do céu. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele perdeu tudo que tinha. O banco tomou tudo. Foi a melhor coisa que aconteceu, perdeu tudo que tinha. Perdeu os amigos, perdeu as mulheres, perdeu tudo. E agora, já velho, está lá na paróquia. Sobrou pouca coisa. Vive com um pouco da sua aposentadoria, com um restinho de coisa. E a mulher dizia para mim, que coisa bonita. Foi maravilhoso perder tudo que tinha e hoje eu ter meu marido comigo na igreja. Deus às vezes faz isso. Hoje ele está na paróquia. Não basta
a gente dar as coisas na paróquia. É preciso que o coração vai junto. Não basta dar o dízimo. Tem gente que não vem à igreja e devolve o dízimo. Mas cadê o coração? O coração precisa estar aqui, junto ao coração de Cristo, no altar, na escuta da palavra. Todos nós católicos devemos assumir com muito amor a nossa paróquia. A paróquia poderia ser muito melhor se nós todos assumíssemos o nosso batismo dentro da paróquia, devolvendo o nosso dízimo. Você é aposentado, mesmo com um salário por mês, você devolve o seu dízimo? Talvez você devolve melhor do que os ricos da paróquia. Eu me lembro uma vez de seu José Batista de Vasconcelos e Dona Ana de Vasconcelos. Viveram 70 anos de casados. Recebia a aposentadoria, vinha à igreja. Ela dava os 10% e ele. Eu lembro direitinho um dia. Primeira vez que a paróquia estava recebendo o dízimo em URV, antes do Plano Real. Quando o salário mínimo era 70 URVs. A minha secretária estava doente e eu fiquei na paróquia. Chegaram os dois, pediram a ficha, R$7 cada um. R$14 URVs, que depois virou real. Eu perguntei, mas não vai fazer falta para vocês? O que é isso, padre? Isso aqui é dom de Deus. Deus multiplica as bênçãos na nossa vida. Saíram. Entrou um médico, católico, de missa. Devolveu 5 URVs. O pobre, 7. O médico, 5. Aqueles pobres sempre foram abençoados. O médico, eu não sei como está. Eu pergunto para vocês, vocês assumiram a casa de vocês devolvendo o dízimo? Não é pagando dízimo, ninguém pagão paga dízimo. O católico devolve o seu dízimo autenticamente. Vocês comerciantes, autônomos, os padres, vocês devolvem o dízimo, padres? O prefeito devolve o dízimo? Vereadores devolvem? Se vocês não devolvem, vocês estão errados. Por isso muitas coisas não dão certo na política, porque os políticos não devolvem o dízimo do seu salário. Por isso, católicos. Se você não devolve, você não consagra o fruto do seu trabalho. Outro dia um vereador falava para mim, eu já estou na terceira vereança, não tenho nada do dinheiro de vereadores. Mas o que você faz? O povo pede, é caixão, mas não sei mais o quê. Mas ele compra os votos. Eu perguntei, e o seu dízimo? Ele não devolveu o dízimo. Daí o Formosa. Como é que Deus vai abençoar quem não devolve o dízimo? Todos vocês, se é católico, vereadores, prefeito, vice-prefeito, também tem salário, comerciante. Eu tenho meu comércio, como é que eu devolvo? Soma o que você gasta no mês e devolve o dízimo do que você gasta. Aí sim você está cultivando o amor à paróquia. Amor real à paróquia. A paróquia não vive somente da ação do Espírito, ela precisa também da ação dos seus filhos no Espírito. Se toda a comunidade ajuda a paróquia, a gente vai ter uma igreja mais bonita, nós vamos ter as coisas mais bem arrumadas, nós vamos ajudar melhor os pobres. Porque o dízimo é para a sustentação da igreja, para a formação do povo e para a ajuda aos pobres. Todos nós devemos ter esse compromisso. Mas isso é bobagem. Vocês que não devolvem o dízimo, porque sempre é contra o dízimo, eu conheci uma pessoa assim que era meu pai. Contra o dízimo, contra padre, que era uma coisa terrível. Não devolve. É contra o dízimo. Meu pai era contra o dízimo. Dava 2 bezerros para a igreja, todo ano, para as 2 comunidades. Dava. Não sei se ofertava, se cumpria uma obrigação que todo mundo fazia.
Quando fui para o seminário, não quis me ajudar. Depois quebrou. Moeu. O banco tomou as coisas, prejuízos. Eu tive que ajudar meu pai com meu salarinho de padre. E ele começou a voltar para a igreja, no sofrimento. Quando minha mãe ia morrer, eu tinha 11 anos, disse: meu filho, reza para o seu pai um dia confessar. 12 anos nós casamos, ele confessou na marra e confessou falsamente. Minha mãe falou, ele não confessou verdadeiramente para casar comigo. Morreu, fui para o seminário, vim para o segundo casamento dele, um padre da Teologia da Libertação, que não importava com confissão, casou ele sem confessar. Depois ainda se gabava, ainda eu casei sem confessar. Olha que a corda roeu, que a coisa ficou ruim. Um dia ele me chamou, tenho que acertar as contas com Deus. Confessou comigo. E como Padre Pio, eu fiquei lembrando, falei, mas tem esse pecado que o senhor não lembra? Olha este aqui, mais este, mais este, mais este. E ele começou a chorar, eu falei, mas tem mais este. E fui lembrando. No final, dei a bênção e a primeira vez eu beijei meu pai. Tinha 8 anos de padre. Meu pai se converteu. Naquela pobreza, aí meu irmão cresceu lá um pouco de vida, arrumou um comércio para ele. Passou para dentro do comércio, foi lá na paróquia, abriu a ficha do dízimo. Me ligou para saber como é que pagava, devolvia o dízimo, expliquei para ele, dei uma catequese sobre o dízimo. Meu pai cresceu, se tornou um verdadeiro apóstolo do dízimo e as coisas foram melhorando tremendamente para a vida dele e teve a feliz graça de morrer ungido e ir para o céu. E o meu pai melhorou quando ele se converteu pelo bolso, ajudando a paróquia. Às vezes ele falava, meu filho, esse padre aqui é tão esquisito. É um padre que não presta conta, numa tristeza. Um padre, mas eu não devolvo o dízimo, não é para o padre, não é para Deus. O que ele faz com o dízimo, meu pai tem essa consciência. A paróquia onde todo mundo devolve o dízimo, ela cresce. Na diocese tem umas paróquias que alguns padres estão permitindo, escondido do bispo, bebida alcoólica nas festas. Eu já comecei a notar, antes de chamar a atenção, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Paróquia virando caranguejo, andando para trás. Porque aonde entra a bebida alcoólica, não funciona. Cachaça, vender pinga, jogatina na igreja, não funciona. Deus não quer isso. Deus quer os seus filhos amorosos na família, zelando da paróquia. Conselho bom com o padre, presta conta de tudo, não gasta o dinheiro da igreja à toa, faz tudo direitinho, cresce, porque a nossa conversão parte do bolso. Aí você que não é dizimista, que é contra o dízimo, eu lanço um desafio para você. Você vai rezar daqui até o dia de São João Batista, 24 de junho. Você que não é dizimista, que é contra o dízimo, viu falando mal da igreja, essas coisas. Você vai rezar daqui até São João Batista, 24 de junho. E você vai ler Malaquias 3:10. Você vai rezar para Deus abrir seu coração para você devolver o dízimo. Aí você vai começar a devolver seu dízimo autenticamente. Se depois do dia 25 de dezembro, depois você devolver seu dízimo 6 meses, se você não sentir que a sua vida melhorou, não estou dizendo economicamente, mas se você sentir que dentro de você não houve uma melhora, na sua família, o seu jeito de ver o mundo, de ver a vida, a aceitação, o perdão, se essas coisas não crescer dentro de você, como viceja essas flores aqui diante do altar, você volta lá e fala, Padre, eu quero meu dízimo de volta. Faça a experiência. Malaquias 3:10, faz a experiência. Faça a experiência e aí nós vamos ter uma paróquia verdadeiramente humana, espiritual, mistérica,
cheio das bênçãos de Deus. Católico que entra na igreja tem que sentir que a igreja é sua, que a paróquia é sua. Você vê o carro da paróquia, você sabe, ali também tem Me Ajuda. Você vê o padre consagrando a hóstia custa dinheiro, você sabe, ali está a minha ajuda para que o corpo de Cristo venha até nós. É assim, meus irmãos. A paróquia é isso, a paróquia é para nos levar para o céu. E nós precisamos ser bom católico, não esses maus católicos. Às vezes a gente anda no cerrado, você encontra umas cobras tão feias. Eu perguntei uma vez, meu avô, que era benzedor contra as cobras, me ensinou até essas orações. Falei, vô, por que tem umas cobras tão feias e outras bonitas? Eu era menino, ele falou, meu filho, a cobra larga a casca. Quando a cobra vai ficando muito feia, suja, toda cheia de lodo, ela tem um momento que ela vai no sol e dá uma sacudida e sai de dentro da casca. Eu fiquei impressionado. E um dia indo para a roça, atrás do meu avô, olha aqui meu filho, vem cá, a casca do jaracuçu. O jaracuçu tinha deixado a casca. Alguém já viu casca de cobra? Os mais velhos viram. Hoje os meninos não sabem nem que existe isso. A cobra larga a casca. O católico precisa largar a casca do pecado, da ignorância, a casca da maledicência, da reclamação, da murmuração. A paróquia não é lugar para isso. Se o irmão está murmurando, reclamando de tudo, ele precisa de oração, porque o demônio entra no coração das pessoas para que elas se tornem centros de murmuração, de amargura, de tristeza, de desobediência. E o católico que quer a salvação da sua alma tem que criar o hábito da oração em casa e da missa dominical. Da missa dominical. Nós não podemos ser essa gente que não oferece a Deus, que não devolve o dízimo, que não dá o tempo para Deus, chama para fazer um trabalho numa equipe, numa promoção, numa festa, mas ninguém quer ajudar. Não, isso está errado. A paróquia deve ser um lugar de serviço. Então a nossa paróquia precisa ser uma paróquia acolhedora, amorosa, servidora e missionária. Vamos repetir? Amorosa, acolhedora, servidora e missionária. São 4 qualidades que uma paróquia não pode deixar de ter. Agora, isso só é possível com o seu engajamento, com a sua dedicação, com o seu amor. Não fale mal da igreja, não fale mal da paróquia, porque quando você fala mal da igreja, fala mal da paróquia, você está falando mal de você. Ame a sua paróquia, ame a igreja. A paróquia é a nossa casa. Paroikia é aquela casa onde todas as pequenas casas estão juntas, no grego. E nós queremos amar esta paróquia. Que Santa Catarina de Siena, essa grande mulher, consagrada a Deus, que fez um trabalho enorme para salvar a situação da igreja na Idade Média, que ela continue intercedendo por nós, ao lado de Nossa Senhora e de São José, para que nós sejamos um povo bonito e no final da nossa vida nós possamos cantar. Como é bom estarmos juntos para irmos ao céu. Eu sou parte desse povo que vai morar no céu. Amém.